Olá, professor! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma pré-aula. Meu nome é Letícia Gadens-Lous e eu vou dar a aula de Jardim de Infância, a aula número 3, de título O Meu Amigo Cuida do Bebê. Ele está na revista de Jardim de Infância, Professor 3. É a nossa terceira aula. Bom, vamos lá. Como na aula passada eu enfatizei bastante de você, professor, tomar cuidado antes de adentrar a sala de aula, de você tomar um tempo de oração, de você tomar um tempo de pesquisa do material. Eu sugiro, leia a história no começo da semana, para que quando você chegar no dia de dar a aula, você já tenha a história pronta, os materiais prontos, e assim com o tempo você vai tendo ideias, imaginação, você vai conseguindo fazer os materiais. E com as dicas aqui, torna-se bem mais fácil dar a aula. Comece sempre com uma oração, né? É o nosso primeiro ponto da nossa aula. Eu vou passar esse primeiro momento de forma mais rápida, porque eu já expliquei esse momento na aula passada. Então, a gente começa sempre com uma oração de entrada, e depois a gente vai por um louvor. No nosso material, eu trouxe um louvor muito característico para essa aula. É um louvor excelente. Eu sugiro que você coloque este louvor talvez no final, porque senão ele vai contar a historinha, ou até mesmo depois da historinha, porque o louvor, ele é praticamente a nossa historinha até o dia de hoje, né? Até a historinha de hoje, que é toda a trajetória de Moisés, desde quando ele era um bebê ainda, de quando ele estava com a mãe dele, a Joquebede, e aí vai até a aula de hoje, né? Que é onde ele é colocado num cestinho no rio, e aí é levado pelo rio, e Miriam cuida dele. Então, toda essa passagem é falada na música. Eu sugiro que você coloque esta música, talvez depois da historinha, para que você tenha o elemento surpresa da historinha, certo? Depois do nosso louvor, nós temos as ofertinhas. É a hora da ofertinha. E depois da ofertinha, nós temos a pontuação. A pontuação, como eu falei na aula passada, você pode recortar figurinhas de uma Bíblia, ou decorou o versículo, a pontuação de quem trouxe a ofertinha ou a pontuação de quem trouxe um amiguinho. E aí, quando as crianças vão trazendo, elas vão ganhando essa figurinha. No final do trimestre, vai ter uma criança que vai ter mais figurinhas. Essa criança vai ser o vencedor do trimestre. Então, essa criança vai ganhar um prêmio a mais. Não deixe de presentear os outros, mas presenteie a mais quem tem mais figurinhas, certo? Bom, depois da pontuação, nós vamos para o nosso versículo do dia. O versículo do dia, ele é bem tranquilinho. Como eu falei na aula passada também, você tem que priorizar que seja de forma bastante grande para as crianças verem e em letra maiúscula, em caixa alta, para que as crianças possam determinar as letras, porque nessa idade as crianças muitas vezes não reconhecem a letra minúscula, reconhecem apenas caixa alta. E o versículo de hoje é Deus cuida das pessoas. É Salmo 34, versículo 15a. Então, tá aqui, esse material também está aqui embaixo do vídeo, muito provavelmente, e tá salvo em PDF para que você também já tenha isso aqui prontinho. A minha sugestão de dinâmica, ela é bem tranquila dessa vez. Eu sugiro que você recorte essas mesmas palavras aqui várias vezes e formem duplas. Então, você vai recortar o Deus, o cuida, o das, pessoas e depois a referência bíblica. E aí, você pode até recortar ele em formato de quebra-cabeça ou enumerá-los. E aí, você vai colocar as crianças em dupla. Depois que você já memorizou o versículo, depois que você já enfatizou o versículo, depois que as crianças já entenderam o versículo, você vai colocar esta folha no quadro ou na parede, em um lugar que fique visível, e vai dar para as crianças as fichinhas, que podem estar em formato de quebra-cabeça, ou com números, ou até mesmo com as cores, como eu fiz aqui. As cores já ajudam muito as crianças, porque a criança que não sabe ler ainda, ela pode se orientar pelas cores. E aí você vai colocar as crianças em duplas, vai embaralhar
essas fichinhas e vai pedir para que elas montem o quebra-cabeça e depois cada uma delas recite o versículo do dia. Amém? Então, vamos para a nossa historinha de hoje? Bom, vamos lá? Vamos começar com a nossa historinha do dia? Hoje nós vamos contar a história de quando Moisés foi colocado num cestinho e levado pelo rio até a filha do faraó, ok? Eu trouxe aqui um cenário para você e a sugestão de algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, esse aqui é feito de rolinho de papel higiênico. Pode ser feito de rolinho de papel higiênico ou de outro material que você tenha, certo? Eu fiz aqui bonequinhos de EVA. Eu utilizei cola quente, cola tenaz, a cola branca, né? E agulhas, aqueles alfinetezinhos que a gente tem em lojas de aviamento, ok? Então, eu fiz aqui a mamãe de Moisés, Miriam. Eu fiz o cestinho também você pode fazer, eu fiz de EVA, mas você pode fazer de juta ou até mesmo de gaze, aquela que a gente encontra na farmácia, ok? Eu fiz aqui a filha, a princesa, né? A filha do rei. Então, vamos começar a nossa aula. Quando você chegar, de preferência, deixe escondido os materiais da aula, principalmente os bonequinhos, né? Porque se você deixar os bonequinhos à mostra, primeiro que você perde o elemento surpresa da aula. Segundo, que as crianças vão querer mexer nos bonequinhos enquanto você está contando a história. Então, deixe escondidos os bonequinhos e traga à tona, na mesa, somente quando você for contar a historinha com os bonequinhos, certo? Então, a minha sugestão é que você comece perguntando para as crianças o que aconteceu na aula passada, né? Por exemplo, o que a mamãe de Moisés estava orando, o que aconteceu, como estava o bebê Moisés, como estava o bebê dessa mamãe, coisas nesse sentido para que as crianças tanto recordem da aula passada, quanto possam dar seguimento para a aula de hoje. Sabem, crianças, o Senhor respondeu às orações da mamãe de Moisés. O meu amigo, Jesus, cuidou de Moisés. A mamãe de Moisés teve uma ideia, já que Moisés era um bebê e estava crescendo, e ela não conseguia mais escondê-lo por muito mais tempo. Então, ela teve a ideia de construir um cestinho. E nesse cestinho, ela forrou o cestinho, ela colocou, não deixou que a água passasse nesse cestinho. E aí, ela colocou no rio. Esse rio é um pano qualquer, tá? Ela colocou o cestinho no rio. Enquanto isso, o cestinho foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, mas a irmãzinha de Moisés estava observando tudo de perto, atrás da vegetação. Enquanto isso, Miriam, a irmãzinha de Moisés, estava observando o cestinho correr pelo rio, por toda a extensão do rio, até chegar em um local bem interessante. A filha do faraó. Vocês lembram daquele rei malvado que estava escravizando o povo de Deus? Então, esse rei tinha uma filha e neste dia a filha dele estava tomando banho no rio, até que o cestinho de Moisés se enroscou em um pedaço da vegetação que estava ali no rio. E a princesa viu que tinha algo enroscado no meio da vegetação. Ela viu que tinha um chorinho de neném por ali. E ela foi ver. E quando ela viu que era um neném. E ela se apaixonou logo pelo neném. Ela ficou muito impressionada com a beleza desse neném. E ela ficou tão encantada e ela amou esse neném de vista, já de primeira vista. Então, ela iria criar esse neném como se fosse dela. Miriam estava vendo. Ela estava vendo no meio da vegetação, escondida. E a princesa não tinha como criar ela mesma o neném. Ela precisava de uma mamãe. Foi aí que Miriam apareceu. E Miriam perguntou à princesa: você precisa de uma mamãe para cuidar desse neném? E a princesa respondeu que sim. E então Miriam disse: eu conheço uma mulher que pode cuidar desse neném como se fosse mãe. E aí, enquanto a princesa voltava para o palácio, Miriam
foi até a mamãe dela, Joquebede, e levou até Moisés. E quem cuidou de Moisés, quem deu de mamar para Moisés, quem cuidou como se fosse filho, o que na verdade era filho mesmo, foi a própria mamãe de Moisés. Vejam só, crianças, como o Senhor é maravilhoso. Ele tanto cuidou de Moisés, quanto cuidou do amor da mamãe de Moisés. Joquebede amava muito seu filho e não queria o mal para o seu filho. E o Senhor fez com que Moisés fosse cuidado pela própria mamãe dele. Quando Moisés estava mais velho, já era um menino grandinho, a mamãe de Moisés levou ele para o palácio para poder ser criado pela própria princesa e seus súditos. Súditos eles não vão entender, corta essa parte. Ele levou para o palácio para que Moisés fosse criado pela princesa mesmo, mas quando ele já era mais grandinho. Amém? Essa é a nossa historinha de hoje. É uma historinha bem simples, bem curtinha também. Você pode encontrar bastante subsídios na nossa apostila, na nossa revista. Ela está bem explicadinha lá. E esse é uma dica de como você pode fazer essa aula. Fazer esses bonequinhos é bem tranquilo, é bem rápido também, é bem fácil, não exige muito e também são dicas baratas para que você consiga fazer essa aula, ok? Então, vamos passar para a nossa dinâmica de aplicação da aula. Vamos lá? Aplicação da aula de hoje. Como nós podemos fazer uma dinâmica para que as crianças se lembrem do cuidado do Senhor Jesus para com as pessoas, para conosco, certo? Então, a minha ideia é que você pegue uma bexiga. Se você vê que a criança consegue fazer com o ovo, também dá. Mas eu acredito que crianças com 5 anos não consigam cuidar de um ovo, certo? Então, eu testei com a bexiga. A bexiga é bem tranquila, as crianças vão conseguir fazer isso. Então, você vai comprar uma bexiga, de preferência cores frias para meninos e cor de rosa, alguma coisa para meninas. Por quê? Para que no final da dinâmica você vai entender. Vamos lá. Você enche as bexigas e pede para que as crianças desenhem um rostinho na bexiga, para que elas possam desenhar, por exemplo, um autorretrato. E aí você coloca o nome das crianças, caso elas não consigam colocar o nome delas na própria bexiga, certo? E você vai fazer com que a criança troque essa bexiga. Primeiro você vai fazer com que ela entenda que essa bexiga representa ela, certo? Representa ela e o cuidado de Deus para com ela. Só que essa criança não vai cuidar da própria bexiga. Quem vai cuidar dessa bexiga vai ser a outra criança. É o coleguinha do lado. O coleguinha do lado vai levar essa bexiga para casa e ele vai trazer na próxima aula. De preferência que ela não esteja estourada, certo? Porque é o cuidado de Deus. As crianças vão entender como cuidar de alguma coisa, certo? A representação das crianças na bexiga significa que elas serão cuidadas. E o fato de a criança ter que cuidar da bexiga, ela vai compreender como é o cuidado do Senhor Jesus. Se você entender que as crianças são maiorzinhas, você pode fazer essa técnica também com o ovo. Só que aí a criança vai ter que tomar mais cuidado ainda. Então, se a sua turma foi uma turma de crianças maiores, você pode tentar com o ovo. Você vai fazer a mesma dinâmica. Você vai colocar o rostinho no ovo, você vai colocar o seu nome, vai dar para o coleguinha do lado, para que ele cuide durante uma semana. Se você vê que as crianças não têm capacidade de fazer isso ainda, você pode fazer isso até o final da aula, ou até o domingo, o próximo dia. Você pode perguntar para elas quanto tempo elas conseguiram fazer com que a bexiga permanecesse cheia, certo? Essa é a nossa dinâmica. As crianças vão passar a entender o que é ser cuidada e o que é cuidar. Porque a gente entende o cuidado de Deus a partir do momento em que a gente cuida, certo? A gente precisa passar por essa experiência. E as crianças vão passar por essa experiência na pele. Elas vão entender o que é o cuidado do Senhor. E você vai ter que enfatizar as crianças de que elas realmente precisam cuidar da bexiga.
Então, elas vão ter que cuidar dessa bexiga, como se fosse seu coleguinha, certo? Se for com o ovo, a mesma coisa. E de lembrancinha para essa aula, eu trouxe aqui o próprio bebê Moisés. Sabe aquele bebê Moisés que você fez para contar a historinha? Esse mesmo. Você pode escrever o versículo do dia aqui e entregar para as crianças. Você pode fazer tanto de EVA como de papel. É a mesma coisa, é uma solução barata e fácil. Outra solução, outra dica que eu dou para vocês, é vocês fazerem de juta. Ele leva um pouco mais de tempo, juta ou gaze. Você vai passar a cola tenaz, vai colocar a juta num potinho, num vidrinho, que seja o fundo do vidrinho, você vai enrolar ele com um elástico, certo? E aí você vai passar a cola tenaz, fazendo com que ela fique colada no copo, por exemplo. E aí quando você retirar, quando a cola secar, ele vai formar um formato bem certinho de um cestinho. E aí você vai lá e você pode cortar. Ele leva um pouco mais de tempo para a cola secar. Também é uma solução, né? Mas fica a seu critério. Essa solução aqui é mais rápida, mais fácil, e eu acredito que as crianças vão entender e compreender, e pode ser colada no caderno, pode ser, é uma solução interessante, viável e barata para você, professor. Amém? Muito obrigada por ter assistido a mais uma pré-aula. Tomara que as dicas que você recebeu neste vídeo possam te auxiliar bastante a fazer mais uma excelente aula para as nossas crianças de jardim. Muito obrigada. Qualquer coisa podem entrar em contato conosco. Até mais!